Olá, amigos do canal Arregui. Estou novamente em Belo Horizonte. Vim só para fazer uma consulta de rotina para verificar como é que foi a minha aplicação de laser um mês atrás no olho direito, por causa de glaucoma, que eu sou portador de glaucoma e tenho que cuidar da saúde. E aproveitei mesmo aqui para ver os jogos principais dos campeonatos, dos 4 principais campeonatos brasileiros: Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, na medida do possível acompanhando 2 ao mesmo tempo, um pedaço daqui, outro ali, juntando os cacos. Campeonatos esses que já deviam ter sido interrompidos. Eu escrevi uma coluna no site do ultrajano.com.br no meio da semana falando que já devia ter parado a bola por aqui, como parou na Europa. Não foi o que aconteceu. Alguns estados, esses 4 que eu citei, esvaziaram seus estádios no fim de semana, mas promoveram jogos. Agora, a CBF decidiu hoje, neste domingo, paralisar todas as competições por ela promovidas. Copa do Brasil, as competições brasileiro feminino, todas as competições nacionais, né? Tem sub-17, sub-20, então paralisou essas competições. Vão ficar por tempo indeterminado. A Federação Mineira, já seguindo o exemplo, decretou que a partir de terça-feira também estarão paralisadas as atividades de campeonatos mineiros da primeira e da segunda divisões, que foram disputadas neste fim de semana com portões fechados. Uma reunião na Federação Paulista nesta segunda-feira deve definir a mesma coisa, a mesma medida de paralisação. Aguarda-se a mesma sensata medida no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e nos demais estados, né, da Federação. Já que tem gente, tem autoridade aí, irresponsavelmente e quase criminosamente participando de manifestação, o que é um assinte, é um crime contra a saúde pública, as autoridades do futebol vão se rendendo às evidências, né, e paralisando suas atividades. Mas, neste fim de semana, ainda teve atividade e neste domingo provocou uma vítima. Não do vírus que está insidiosamente penetrando em nossos lares, né, em nosso país. Aí o Adilson Batista não é mais o treinador do Cruzeiro e junto com ele saiu o diretor de futebol Ocimar Bolicinho. Essa pedra era cantada desde o meio de semana, quando o Cruzeiro, que já vinha de derrota para o Atlético por 2-1 com gol nos acréscimos no domingo passado, foi derrotado em casa no Mineirão pelo CRB por 2-0. Ali deixaram vazar a notícia de que o Adilson seria demitido. Mas havia uma divergência no conselho gestor do clube, são 8 membros, 5 ainda eram a favor da manutenção da Adilson, então a demissão não se consumou. Ficou um mico ali, aquela situação estranha. Mas neste domingo não teve jeito. O Cruzeiro foi derrotado no Independência como mandante, diante de ninguém, pelo Coimbra. É um time caçula da primeira divisão, um time de apenas 11 anos, foi formado em Nova Lima, com participação do BMG, do Banco de Minas Gerais, que criou esse time. É um time empresa ligado com o objetivo de formar e vender jogadores, jovens atletas. Esse time estreia esse ano na primeira divisão. Ele hoje está domiciliado em Contagem, então um centro de treinamento moderno. E ele não tinha vitória nenhuma na competição. Ele, que é campeão do A2 do Mineiro do ano passado, não tinha nenhuma vitória. Chegou na nona rodada e conseguiu vencer por 1-0 o Cruzeiro. O gol aos 40 do segundo tempo. Um gol de falta do Vitor Hugo. A bola desviou no Everton Felipe e matou o Fábio. Desviou no cotovelo do Everton Felipe, que saltou na barreira, a bola desviou no braço dele e tirou o Fábio de ação. Aos 40 do segundo tempo, já fazia por merecer o Coimbra. Não foi assim o castigo de quem forçou no ataque o tempo todo e levou um gol no final, não. É quem mereceu mais, quem finalizou mais a gol, teve mais organização. O Cruzeiro foi um bando em campo. O Adilson resolveu promover os recém-contratados Ramon e Marlon, o zagueiro. O Ramon veio do Vitória e o Marlon, aquele que jogou no Corinthians. O Jean, volante, escalado pela primeira vez, está emprestado pelo Palmeiras. E o Ariel Cabral, estreando no ano, no argentino, que ficou 50 dias em seu país resolvendo assuntos particulares. Parece que não conseguiu um time por lá. Voltou, concordando em reduzir o salário momentaneamente no Cruzeiro. Esses 4 entraram ao mesmo tempo. Viu-se um time desfigurado em campo. Faltou entrosamento, faltou tudo, as linhas esparsas. O time não conseguiu quase levar perigo ao gol do Gleicon. Melhorou um pouquinho no segundo tempo e tal, mas o Coimbra foi mais organizado no todo, mereceu a vitória. Após o jogo, o Adilson foi demitido, disparou contra tudo e contra todos, criticou o clube, criticou dirigentes, criticou os jogadores que derrubaram os técnicos anteriores. Tá perdido ele. Gosto muito do Adilson, acho um personagem interessante, um cara legal, me dou bem com ele pessoalmente, tudo, mas ele não conseguiu resultados. O Cruzeiro tem 12 jogos disputados no ano, ganhou 4, empatou 4, perdeu 4.
A Copa do Brasil, ele está virtualmente eliminado. Né? Ele vai ter que devolver, dar o troco para o CRB lá em Maceió. Agora com a paralisação não se sabe quando. E no Mineiro também, ele está praticamente fora também. Porque o América venceu o Patrocinense em Patrocínio por 1-0. Um gol do palmeirense Léo Passos, um jogador que está emprestado pelo Palmeiras, aos 19 minutos de partida. O América chegou a 21 pontos e já está classificado matematicamente. E quase certamente terminará o campeonato em primeiro, ou seja, terá as vantagens nas fases decisivas, caso chegue até a final. O América já está classificado, o Tombense, que é vice, já está virtualmente classificado, porque o saldo de gols dele é muito superior ao que pode alcançar o quinto colocado, o Cruzeiro, caso o Tombense perca as duas partidas próximas e o Cruzeiro vença as duas. Ainda assim, muito provavelmente perderá no saldo de gols. O Atlético está muito bem encaminhado a sua classificação, depois de ganhar do Vila Nova por 3-1 na estreia do Jorge Sampaoli no sábado. E a Caldense, embora tenha perdido para o Tombense, né, por 2-1 o jogo, a Caldense tem uma boa vantagem sobre o Cruzeiro, porque tem 3 pontos de frente, faltando 2 rodadas apenas, e na última rodada enfrentará o Cruzeiro em Poços de Caldas. Ou seja, está se desenhando aí as semifinais, pela primeira vez nesse formato, desde 2004, sem o Cruzeiro. Né? O Atlético teve todas as semifinais desde então, o Cruzeiro também, mas neste ano tudo indica que o Cruzeiro não terá. Ser eliminado no Campeonato Mineiro é um vexame, claro que é. Mas vexame maior será se não conseguir ficar entre os 4 primeiros. Dos 4 primeiros, o Mineiro já muito provavelmente ficará fora. Se ele não conseguir terminar entre os 4 primeiros da Série B, aí será o maior vexame de sua história quase centenária. No Campeonato Paulista, o Corinthians, mais uma vez, tropeçou. Né? Empatou por 1-1 com o Ituano. O Ituano saiu na frente com o gol do Bruno Lopes em falha do Cássio. Ele foi cruzar, a bola entrou, encobriu o Cássio. O Bozelli conseguiu empatar aos 28, já no segundo tempo. Acertou a trave aos 28 e aos 47 o Luan conseguiu empatar, ainda no primeiro tempo. Um gol bonito do Luan chutando no ângulo. No segundo tempo o Corinthians não conseguiu ser superior ao Ituano. Correu risco no contra-ataque. Está em situação difícil, dá para classificar? Ainda dá, mas a situação está ficando difícil e está ficando sem desculpa, né? O Thiago Nunes está ficando sem desculpa. Ele acha que o time está em evolução, a gente não vê essa evolução do time corintiano. Está devendo, está sendo talvez a grande decepção neste início de ano do futebol brasileiro. Porque o Cruzeiro já está rebaixado para a Série B, então a decepção já era esperada mesmo. Mas o Corinthians não. O Corinthians contratou gente. Né? Pegou um técnico que era um dos técnicos da moda, mais cobiçados, que era campeão de tudo lá pelo Atlético Paranaense. E não está dando muito bons resultados. No Campeonato Carioca, 2 times alvinegros vão dando adeus também à Taça Rio. Eles que já não foram às semifinais da Taça Guanabara. O Botafogo empatou por 1-1 com o Bangu. Um gol do Honda, fez o gol do Botafogo de pênalti aos 29 minutos de partida, em sua estreia, o japonês. Aos 13 do segundo, Rainer empatou para o time do subúrbio. O Botafogo está ficando afastado das primeiras colocações. E o mesmo ocorre com o Vasco, que foi batido pelo Fluminense por 2-0, caindo por terra um tabu de 3 anos. Desde 2017 o Fluminense não vencia o Vasco. Venceu com gol de Evanilson aos 28 do primeiro, Fernando Pacheco, o peruano, aos 42 do segundo. O Abel dificilmente continuará à frente do time vascaíno, porque não está jogando nada. O Vasco não consegue. E ele estranhamente poupou 4 titulares. Se a tendência é parar as competições todas, não vai ter Copa do Brasil no meio de semana, porque raios ele poupou o jogador. Isso pegou mal dentro do clube, já tem informações de amigos cariocas, como o meu amigo Gilmar Ferreira, eu estava vendo o blog dele, bem enfronhado sobre as coisas do Vasco. Dificilmente o Abel resistirá a essa derrota vascaína para o Fluminense. E no Sul, os dois, Grêmio e Internacional, caminham célere para decidirem entre eles o segundo turno. Porque só um deles pode ir à final. Só um deles, porque o Caxias venceu o primeiro. O Grêmio, de virada, de manhã, venceu o São Luís por 3-2. Michel e Giancarlo, Michel a 1, Giancarlo a 18. Fizeram 2-0 para o São Luís. Aos 48, Paulo Miranda diminuiu para o Grêmio no segundo tempo. Aos 19, Thiago Neves, lembra-se dele? Lá no Cruzeiro e tal. Thiago Neves, de letra, empatou para o Grêmio. E aos 35, o Diego Souza, de fora da área, um rebote de uma falta por ele mesmo cobrada, sobrou para ele, bateu de canhota, deu a virada para o Grêmio. E, mais tranquilamente, à noite, o Inter goleou o São José no campo do adversário, na Grande Porto Alegre, ali por 4-1. Edenilson aos 35, Nonato aos 38, Nonato aos 30 do segundo, Thiago Galhardo aos 37 do segundo e o goiano descontou para o São José, São Zequinha,
aos 45, assim os dois vão caminhando. E sabe-se quando voltarão os campeonatos. É isso aí, meus amigos. Fiquem e inscrevam-se no canal AEG.